O Via Justiça de hoje é sobre a lei de importunação sexual que completou 1 ano de vigência. Nossas convidadas, a juíza Ana Carolina Goulart, da Vara Criminal de Sabará, e a advogada Carla Silene Lisboa, diretora do Instituto de Ciências Penais. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A lei de importunação sexual entrou em vigor em 25 de setembro de 2018, dia da publicação. Doutora Ana Carolina, como ver a lei neste primeiro ano de vigência? Quais são os desafios que ela tem para superar? Bom, é um prazer poder participar dessa edição do Via Justiça e trazer aqui, poder comentar um tema tão relevante, que é a alteração levada em efeito pela Lei 13.718, denominada de Lei de Importunação Sexual, que trouxe inúmeras alterações na legislação penal existente. São inúmeros os desafios que a gente tem vivenciado nesse primeiro ano de aplicação da lei, dentre eles o desconhecimento, o receio que a vítima tem em procurar o atendimento, as dificuldades de lançamento desses dados no sistema para fazer uma apuração, a deficiência da estrutura do Estado hoje para poder atender diretamente essa vítima, esse primeiro atendimento que é fundamental, como ele é feito pelos agentes públicos, principalmente de segurança pública. São Paulo registrou 3.090 casos no primeiro ano de vigência da Lei de Importunação Sexual. Informação é da Folha de São Paulo. A doutora Carla, como dimensionar esse número? Veja bem, a gente passou por um período em que isso muitas vezes era considerado uma contravenção penal, que inclusive foi revogado por esta lei, que era o artigo 61 da Lei de Contravenções, e agora a gente tem a catalogação desses registros que são posteriores à lei. Então, num primeiro momento, a gente ainda não tem como dizer se houve aumento ou não do número de ocorrências, porque a gente não tem um parâmetro anterior, porque essa lei é muito mais abrangente, inclusive com tipos novos, com crimes novos que foram trazidos. Mas, de todo modo, é um número expressivo. Nós já estamos falando de mais de 3.000 ocorrências em 1 ano de existência de uma lei. O que vem a ser a importunação sexual nos termos da lei? O que levou à aprovação da nova lei, doutora Ana Carolina? Bom, a aprovação da nova lei veio exatamente em virtude de uma lacuna que existia na punição de determinados delitos. Ou aquele fato que ocorria era enquadrado como um crime muito grave, que era o estupro, ou ele recebia um tratamento de uma contravenção penal aplicando-se uma lei de multa, aplicando-se uma pena de multa. Inclusive a doutora disse que foi revogada pela Lei 13.718, que era a contravenção do artigo 61, importunação ofensiva ao pudor. Então, veio a previsão desse crime com uma pena de médio potencial ofensivo, que é de 1 a 5 anos de reclusão. Então, veio um anseio da sociedade nessa lacuna da lei. O que vem a ser, então, a importunação sexual nos termos da lei? Bom, a lei trouxe no artigo 215-A que a importunação sexual é a praticar um ato contra a vontade de alguém, um ato libidinoso, com um objetivo próprio, que é satisfazer a lascívia própria ou de terceiro. Quem pratica um ato desta natureza vai receber uma reprimenda de 1 a 5 anos. Por que eu digo que é um crime de médio potencial? Porque aquele indivíduo que atende os requisitos da Lei 9.099 pode receber uma suspensão condicional do processo. Doutora Carla, importunação sexual é o mesmo que assédio sexual? Não, inclusive é uma confusão que rotineiramente se faz. A população, é comum as pessoas de um modo geral falarem eu fui assediada sexualmente. E na verdade, em termos de legislação penal, o crime de assédio, ele já tem uma previsão anterior no nosso Código Penal e ele vai tratar das situações em que há uma relação de hierarquia em razão do cargo ou da função. Então, são aqueles casos em que a pessoa, para ter um favorecimento sexual, ele abusa dessa prerrogativa, dessa questão dele ocupar uma posição de hierarquia, seja no trabalho, na escola, no serviço público, e é um outro crime que não se confunde com a importunação. Doutora Ana,
Ana Carolina, por que a pena para importunação sexual ela chega a ser mais dura do que a pena para homicídio culposo? Porque, na verdade, a importunação sexual, ela exige o dolo do agente, né? Então, o legislador entendeu que, como o homicídio ele envolve a culpa e não o dolo, ele deve ser punido de forma mais abrangente, mais grave do que o homicídio culposo. Se me permite, Carlos, eu gostaria até de comentar, porque em meio a tantas leis que nós temos atualmente no Brasil, parece sim que há uma falta de proporcionalidade nessa questão, porque o próprio homicídio culposo, que outrora foi de 1 a 3, o homicídio de trânsito 2 a 4, e a gente fala de um crime que, em tese, o bem jurídico é menor do que a vida, faz com que a gente tenha aqui uma aparente desproporção, mas como a doutora destacou bem, a gente tem a questão do dolo e da culpa sendo trabalhada e talvez, é algo que já vem sendo questionado, se essa pena do homicídio culposo talvez não devesse ser elevada. Vamos ouvir agora a população de Belo Horizonte. Nós fomos às ruas perguntar se as pessoas conhecem a lei de importunação sexual e o que acham dela. Um passo muito importante para a luta das mulheres, principalmente contra essas questões de abuso que estão crescendo. A gente vê todo dia, tem uma matéria na TV sobre questões de feminicídio e isso está numa crescente. E eu acho que qualquer tipo de lei que venha para acabar com isso vai ajudar a resolver esse problema que está na hora de acabar. Ela tem que denunciar mesmo, tem muito cara aí que não tem a mínima noção das coisas, né? O cara vai abusar, é muito nego folgado aí, entendeu? Então a mulher tem que denunciar, chamar a polícia, mandar prender mesmo. Eu nunca tive uma experiência com isso, mas pelo que eu já li, eu acho que a polícia podia ser mais determinada na hora de aplicar alguma punição e não ficar perguntando demais para a mulher, duvidando. Pelo que eu já li, né? Eu nunca passei por isso. Muitas das vezes a gente não tem muita liberdade, né? A forma de se vestir ou de conversar. Às vezes a gente é mal interpretada. Eu acho que isso tem que ser mudado. Eu acho que dentro, por exemplo, do metrô deveriam ter alguns fiscais, né? E também as mulheres deveriam receber algum tipo de apoio e ter mais liberdade para poder acusar alguém desse tipo de crime. Às vezes a mulher tem medo de acusar e muitas vezes ela pode até se sentir culpada por isso acontecer. Doutora Ana Carolina, como que a senhora viu a fala popular? Eu acho que de uma forma bem direcionada, eles colocaram a mulher como a vítima desse crime, né? E nesse ponto, a gente tem que esclarecer o seguinte. No crime de importunação sexual, o sujeito ativo, aquele agente que pratica o crime, ele pode ser qualquer pessoa. Pode ser mulher, pode ser homem, qualquer opção sexual. Tanto o sujeito ativo como o sujeito passivo. A vítima desse crime não está restrita à mulher. Pode ser a mulher, pode ser o homem, independentemente. A única exceção que nós vamos ter como sujeito passivo desse crime, como vítima, são os vulneráveis. Que a gente fala no próximo bloco. Tá né? O que a senhora achou da fala popular, doutora Carla? Bom, eu gostei muito quando elas destacaram ali a situação de como isso vai ser tratado quando se leva a notícia às autoridades, essa preocupação que existe na abordagem da questão. Então, por exemplo, ela falou que dos policiais que deveriam, às vezes, não perguntar tanto. E a questão não é o perguntar, eles têm que perguntar porque precisam dos fatos para registrar a ocorrência. Mas sim, é preciso que a gente qualifique esses profissionais para que, ao fazer as perguntas necessárias para descreverem a ocorrência, para que eles não extrapolem e acabem invadindo uma esfera desnecessária, causando o que a gente chama de revitimização. E em segundo, também me chamou a atenção aquela moça quando ela disse sobre as roupas, você ser julgada como se uma roupa pudesse ser uma excludente da responsabilidade daquele que praticou um crime. Então a gente tem que lembrar que já estamos no século XXI e que isso já não é mais aceito. Ouvir a Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
O Via Justiça e a Lei de Importunação Sexual, que completou um ano em vigor. Participam do programa a juíza Ana Carolina Goulart, da Vara Criminal de Sabará, e a advogada Carla Silene Lisboa, diretora do Instituto de Ciências Penais. A Lei 13.718 trouxe 6 importantes mudanças nos crimes contra a dignidade sexual que estão no Código Penal. A primeira mudança foi a introdução do crime de importunação sexual. Eu queria exemplos, doutora Ana Carolina, dos principais exemplos de importunação desse crime e quais os locais onde ele acontece. Por exemplo, pode acontecer dentro de uma casa? Sim, essa é a grande dúvida que surge, porque o caso que deu início, assim, o que ficou conhecido, foi um que ocorreu no metrô, ônibus de São Paulo, em que um sujeito acabou ejaculando no ombro de uma passageira, né? E esse caso teve grande repercussão, então, às vezes as pessoas elas entendem que esse crime está ligado a transporte público, com grande aglomeração de pessoas, mas não. Esse fato, embora os registros e o ambiente de ônibus, de metrô, diante dessa aglomeração seja mais propício a essa situação, ela pode ocorrer tanto dentro de estabelecimentos comerciais, nas ruas e dentro da própria casa. Você já ouviu falar no termo frotteurismo? Como a psicologia explica essa conduta, que pode ser punida pelo Código Penal? Veja. O frotteurismo é o ato de se esfregar no outro, né, em alguém, sem a permissão desta pessoa. E essa pessoa que faz esse ato, ela tem um transtorno de personalidade com parafilia. O que é a parafilia? A parafilia é um transtorno da sexualidade. E nesse transtorno, ela consegue obter o prazer, no caso do frotteurismo, sem a penetração. São indivíduos que buscam, né, as vítimas através de ônibus, de metrô, em locais mais apertados, onde eles possam fazer o encoxamento e ter a prática do ato. Agora, são indivíduos extremamente hábeis, porque no final do ato, quando eles obtêm esse prazer, automaticamente eles saem do local para não serem pegos e não constituir aí um processo perante o ato. A psicóloga Cláudia Pádua acrescenta ainda que o frotteurismo, que esse transtorno, pode ser amenizado com terapia e ainda com a utilização de hormônios que diminuam os estímulos sexuais. Doutora Carla, qual que é o bem jurídico protegido pela lei de importunação? E o que acontece se a vítima for menor de 14 anos? Veja bem, a gente está falando de crimes que protegem a chamada dignidade sexual, mais especificamente relacionada à questão da liberdade sexual. Então, para o nosso ordenamento seriam esses aí os bens jurídicos tutelados. E em relação à questão do vulnerável, obviamente, primeiro a gente tem que esclarecer, né, o que é o vulnerável. O vulnerável é aquela pessoa que é menor de 14 anos ou que, por alguma situação, ela não tenha condições de resistir àquela agressão que ela está sofrendo. Seja por uma deficiência física, por uma deficiência mental, eventualmente até pelo uso da bebida alcoólica ou de alguma droga que faz com que ela perca a capacidade de se opor, de resistir, de tentar se esquivar de sofrer aquela agressão. Então, em relação a essas pessoas, a lei procurou trazer uma forma mais grave de punição, ou seja, o agressor ele tem que ter a consciência de que em relação a esse vulnerável, o ato praticado é considerado pela lei ainda mais grave. É uma causa de aumento de pena, no caso, que essa lei nova considera? Na verdade, depende de qual tipo penal que nós estamos falando. Quando a gente está falando de um estupro, ela já traz um tipo penal específico. O estupro de uma pessoa que não se encaixa no quadro de vulnerável é de 6 a 10 anos, o do vulnerável é de 8 a 15 anos. E em relação à importunação, ela pode ser considerada uma causa de aumento de pena. Doutora Ana Carolina, como diferenciar se é importunação sexual ou se é ato obsceno? O ato obsceno ele já estava previsto na legislação, né? E é aquele que pratica um ato ofensivo ao pudor em local público ou acessível ao público. O sujeito passivo, no caso, é a coletividade, como um todo.
Já na importunação sexual, há um sujeito passivo específico, é contra uma pessoa específica. Se me permite complementar aqui, eu até diria o seguinte, é a intenção também do agente. Em um, ele está ofendendo diretamente a dignidade sexual daquela pessoa, enquanto que no ato obsceno é uma ofensa à coletividade, como a doutora colocou, no sentido de afrontar por um ato que tem, muitas vezes, esse cunho libidinoso ou não. Num caso, por exemplo, da pessoa que está num parque e ela vai praticar um ato obsceno naquele parque, que estão todos presentes, ele está praticando um ato obsceno. Se ele está com uma pessoa direcionada, ele quer atingir aquela pessoa, aí ela vai praticar importunação sexual. Segunda mudança importante no Código Penal, a Lei 13.718 do ano passado acrescentou um novo delito no artigo 218-C do Código. É a divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Doutora Carla, como analisar esse novo crime e qual é a punição prevista pela lei? Olha, é bem interessante porque é uma prática usual ainda na nossa sociedade a pessoa receber e compartilhar esse tipo de vídeo, fotografia, áudio. E agora isto se tornou crime no nosso ordenamento com uma pena de 1 a 5 anos. E aí a pessoa tem assim, mas eu só repassei, era num grupo. Agora é crime. E aqui a gente tem uma situação curiosa, porque nós temos uma lei anterior que fala que você fazer a gravação, produzir esse vídeo e tudo, também é crime, mas com uma pena menor. Veja que coisa interessante, aqui a gente tem de novo aquela questão da proporcionalidade. O indivíduo que filma, que fotografa, sem autorização da pessoa, a pena é de um crime de menor potencial ofensivo. Agora, aquele que divulga, que torna público, que compartilha, ele já tem uma pena, obviamente, maior. Mas também fica aqui essa sensação de que teve uma ruptura. Por ter sido tratado em leis diferentes, ficou uma desproporcionalidade. O que também acho que gera uma dúvida nesse dispositivo é aquela pessoa que recebe esse tipo de vídeo, fotografia. Se eu recebi esse tipo de vídeo e fotografia, eu vou estar praticando esse crime? Não. O que o legislador buscou punir é aquele que dá publicidade, aquele que passa para frente esse tipo de informação. E acrescentou mais um detalhe muito interessante, que eventualmente isso é feito como uma forma de vingança. E aí, revenge porn, né? Exatamente, né? Vamos falar sobre revenge porn no próximo bloco? Perfeitamente. Pode ser. Então, o Via Justiça faz mais intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e os crimes contra a dignidade sexual. A lei que criou o crime de importunação sexual completou 1 ano de vigência. Participando do programa, a juíza Ana Carolina Goulart, da Vara Criminal de Sabará, e a advogada Carla Silene Lisboa, diretora do Instituto de Ciências Penais. Doutora Carla, terminamos o bloco anterior, a senhora ia falar sobre revenge porn, que é pornografia de vingança, né? Exato, que é algo bastante... infelizmente comum na atualidade, que são aqueles casos em que as pessoas terminam um relacionamento e numa tentativa de humilhar o ex-namorado, a ex-mulher, ou muitas vezes até o próprio ex-namorado, ou forçar o retorno de uma relação, essas pessoas divulgam essas fotos e vídeos íntimos como uma forma de punição. Então a lei também cuidou disso e trouxe como uma causa de aumento de pena para esse tipo que já tinha a pena de 1 ano e 5 meses. Pornografia de vingança. De 1 a 5 meses. Pornografia de de 1 vingança, ano, né? A 5 anos, perdão aqui. Pornografia de vingança. Quarta mudança importante no Código Penal, a Lei 13.718 acrescenta uma nova causa de aumento de pena, punindo com mais rigor o estupro coletivo e o estupro corretivo. O que vem a ser o estupro corretivo, doutora Ana Carolina? Bom, o estupro corretivo é aquele praticado por um agente que busca se vingar ou adequar aquela situação, a pessoa, ao que ele acha que é correto.
tanto o estupro corretivo quanto o coletivo, eles são punidos de forma mais firme com a causa de aumento de pena que foi introduzida. Quais são os casos de estupro corretivo? Olha, Carlos, a gente tem desde aquela pessoa que, por exemplo, você tem uma pessoa que se assumiu homossexual e que alguém entende que aquilo é incorreto e estupra essa pessoa na tentativa de achar que vai fazer com isso com que ela mude a sua opção sexual, até situações muito tristes que a gente tem ouvido falar. De casos dos chamados tribunais do tráfico, em que eventualmente, quando uma moça, por exemplo, namora um traficante e se ele cisma que ela, de algum modo, jogou um charme, se insinuou para alguém, eles têm utilizado esse estupro corretivo como uma forma de punição dessa menina. Começou com aquela onda de cortar o cabelo, de agredir e agora chegou ao chamado estupro. Além disso, eu queria só destacar aqui quando fala do coletivo, porque coletivo a gente tem muito aquela ideia de algumas notícias de várias pessoas. A nossa lei hoje diz que basta mais de uma pessoa, ou seja, dois agentes já é considerado estupro coletivo. E outra dúvida que surgiu nesse ponto é porque já havia a previsão anteriormente do crime, da causa de aumento do crime praticado no concurso. Exato. Né? E esse de estupro coletivo, ele veio na situação específica do estupro. Por que manteve a causa de aumento do concurso? Porque essa causa de aumento vai ser aplicada aos demais crimes sexuais. E outra mudança importante na lei 13.718, né, foi a questão da ação penal nos crimes contra a dignidade sexual. Agora, a ação é toda pública e incondicionada? Todos os casos, doutora Carla? Sim, exatamente. Porque antes havia aquela concepção de que isso poderia trazer uma exposição da mulher. Mas hoje a gente tem que compreender que quem tem que ter a vergonha não é a vítima, é aquele indivíduo que praticou. E, portanto, é sim uma mudança, de certo modo, positiva. Claro que muitas mulheres ainda se sentem envergonhadas, mas essa questão vem mudando na nossa sociedade. Então, é um avanço porque faz com que mais pessoas que erraram possam receber a punição que determina o nosso ordenamento. É difícil produzir prova num crime de contra a dignidade sexual, doutora Ana Carolina? É de difícil produção. Especialmente que os crimes sexuais, às vezes, ocorrem num ambiente que não existem muitas pessoas, é difícil. Mas na importunação sexual, por exemplo, que costuma ocorrer em ambientes coletivos, com grande aglomeração de pessoas, ele pode ser demonstrado, seja através de vídeo, fotografia, prova testemunhal. Aí surge o questionamento. A testemunha tem que me acompanhar à delegacia de polícia para que seja feito o registro? Não, às vezes aquela testemunha não está disposta aí naquele momento a te acompanhar. Anote o nome, os dados, para que ela possa ser contactada pela autoridade policial, posteriormente ser ouvida e demonstrar a prática daquele delito. A gente está chegando ao final do programa, vamos para as considerações finais. Como se precaver desses crimes, doutora Carla? Olha, Carlos, sempre que a gente está falando em criação de novo tipo penal, eu defendo que não é para a gente ficar feliz, a gente tem que ficar triste. E, na verdade, eu penso só a partir do momento que nós evoluirmos como sociedade, que a gente passasse a respeitar uns aos outros, é que nós vamos ter, de fato, uma forma de dizer que estamos nos precavendo dessas ocorrências. A senhora agora, doutora Ana Carolina? A sociedade, ela vai mudando e os tipos penais vão tentando albergar essas situações específicas que vão surgindo. Por isso que há o receio de que o Código Penal ele se torne uma verdadeira coxa de retalhos, atendendo a situações específicas. Mas no caso da lei da importunação sexual, eu acredito que ela teve que vir para atender essa lacuna que existia na lei e que a vítima ela está sendo mais resguardada com essa nova legislação. Muito obrigado às senhoras pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a juíza Ana Carolina Goulart e com a advogada Carla Silene Lisboa. E-mail para contato viajustiça@mages.com.br e até o nosso próximo encontro.